E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Sala 1604, o podcast oficial da Escola Revolution. E hoje a gente vai ter um tema bem legal, tá? Que o pessoal sempre pede pra gente pra falar sobre projeto autoral, lei de incentivo, como que você desenvolve seu próprio projeto, sabe? Como funciona tudo isso. Eu tô com duas pessoas aqui super maneiras, o Antônio. Olá, tudo bom? E a Thaís Peixe. Oi, galera, tudo bem? Eles dois são produtores, tá? E eles vão conversar um pouco sobre esse tema hoje aqui nesse podcast com a gente, tá? Mas assim, antes de a gente iniciar o nosso tema, eu queria deixar alguns recadinhos, tá, pra vocês. Primeiro, pra quem não sabe ainda, a gente tá fazendo uma conferência online na escola. O nome da conferência é Revonal Conference, tá? E a página da conferência tá dentro do nosso site, revolucional.com.br/conference. E lá vocês vão poder ver todas as palestras gratuitas que vocês vão ter nessa conferência. Então, vocês entram lá, acessam, deixam um like, se inscrevam, que vai ser no final de agosto, tá? Na semana do dia 20 de agosto. Então, vejam que a gente vai ter muita palestra legal falando sobre direito autoral, sabe? De propriedade intelectual que vocês produzem na área de ilustração e de design. Vai ter palestra de character design, de concept, de pintura digital. A gente vai estar falando sobre uma diversidade bem grande de temas. E quem não deixou o like aí no podcast, faz favor, deixa o like aí. Deixa o like. Deixa o like. Tá? E é isso. Mas eu acho que pra começar, assim, eu queria meio que começar sabendo um pouquinho de vocês, do Antônio também, saber um pouco do background seu, tipo, o que você faz agora, onde você trabalha, pra quem não conhece. Eu comecei fazendo cinema em 2007, então fui fazer outras coisas antes de fazer cinema, então fiz uma faculdade que não tinha nada a ver, de relações públicas, e estava achando um saco tudo aquilo, e aí no meio da faculdade queria desistir, aí no final ainda até acabei encerrando a faculdade, mas antes mesmo de encerrar, eu comecei a fazer cinema e vídeo, que de fato era o que eu sempre quis fazer. E entrei na faculdade em 2006, mas em 2007 eu já comecei a trabalhar, porque eu estava louco para fazer, para acontecer, para pôr a mão na massa mesmo. E me formei só depois de muito tempo, porque aí você começa a se enrolar para se formar, porque você começa a trabalhar, e é muito mais legal trabalhar do que ficar estudando lá na faculdade, que é super penoso, um curso longo, cansativo. E agora, aí fundei uma produtora aqui em Curitiba, a Grafa Audiovisual, em 2007, então a gente completou ano passado 10 anos que a gente tem essa produtora e começamos fazendo curta-metragens e meio que tudo que aparecia. E desde 2010 a gente só faz produção de conteúdo original, então a gente está focado em produzir curtas, longas e séries. E além disso a gente produz paralelamente quase que um spin-off que saiu da produtora, que é o Olhar de Cinema, que é o Festival Internacional de Curitiba, que também a gente produz anualmente, mas o nosso foco sempre foi contar histórias através do audiovisual. Isso que interessava para nós mais do que qualquer coisa e isso que moveu a gente inicialmente a montar a produtora. Então, e agora hoje a gente já produz séries, a gente está com um longa recém-pronto, que estreou em Sundance, no festival nos Estados Unidos, e que vai estrear agora no Brasil em Gramado. Dia 30 de agosto está nos cinemas do Brasil inteiro. Então, chamado Ferrugem. e é um pouco resumindo essa minha trajetória de onde eu comecei, o que a gente tem feito hoje. Bem, já me conhecem, porque eu já participei de vários podcasts aqui da Revo. Eu também sou produtora na Fish Filmes, que é uma produtora ligada junto com a Escola Revolution. Nós estamos fazendo o nosso projeto autoral de animação, que vai ser finalizado agora em dezembro, com dedos cruzados. 4 anos fazendo filme, gente. 4 anos. Mas a produtora em si, ela também é mais especializada em conteúdo autoral. Então, a gente meio que quis fugir da publicidade direto para o que a gente realmente queria contar histórias, né? Isso, a gente acabou focando mais na parte de animação também, que é uma parada, tipo, um know-how que muito pouca gente tem. E como eu e a Peixe tínhamos background disso, de como funciona essa área, que é muito difícil para muita gente entender. É muito difícil. A gente já tentou fazer, a gente falou, não vamos fazer. Inclusive, a gente vai fazer junto com vocês, porque a gente é uma outra coisa completamente diferente da nossa realidade, que trabalhamos muito mais com live action, né? Então, a gente sabe, eu sei muito bem como que é. Sim. Uma área bem diferente. Junto tem muita similaridade, mas o processo é muito diferente. Né? A realização é muito diferente. É o audiovisual, mas a realização é completamente diferente. A forma diferente. de financiamento até é bem parecida, mas o processo é muito mais longo, Sim, muito mais demorado, com outras etapas bem diferentes do quando você está fazendo um
filme live action. É porque é uma produção que você tem que geralmente tirar tudo do zero, né? Você não parte do recurso de ter um ator... Não tem pesquisa de locação, não tem a pesquisa de casting, como assim? Não faz sentido isso. A gente cria tudo do zero na parte de animação, então isso acaba dificultando muito mais o processo, porque, queira ou não, você precisa... Se você vai num ambiente, você tem uma coesão que já é uma unidade daquele ambiente. Quando a gente trabalha, tipo, com a parte de animação 3D, a gente tem que criar essa coesão e essa unidade do zero, em termos, tipo, de saturação de cor, em termos de design, tipo, dos elementos que a gente tem em cena. Não é como se eu pudesse lá alugar uma parada e botar ali. Não, eu tenho que criar tudo que eu quero botar ali. E tudo isso tem que ter elementos de design que façam sentido num todo, assim, pra não parecer um Frankenstein o lugar. Exato. Inclusive na parte de animação, né? Porque demanda muitos animadores, a gente tá trabalhando remotamente com várias pessoas, então isso demanda, tipo, muita responsabilidade. E também, nessa questão de animação, é tudo do zero, então a gente não tem atores nem nada. Então, se você quer que o personagem respire ou pisque, você tem que falar isso pro animador, né? Então... E demora, né? Não é só piscar aqui para um ator live action, é meio segundo para vocês ficam ali horas para fazer o personagem piscar. Exato. A gente demora muito tempo para ver um resultado final. Qualquer coisa mais final, assim. A gente tá no nosso curto, a gente tá com... Agora tem, só de animadores, a gente tem quase 60 animadores, sabe, do mundo todo trabalhando 11 minutos. Para um filme de 11 minutos, para vocês terem noção. E mesmo assim, mesmo com essa quantidade de animadores, tá difícil de... 60 pessoas, normalmente a gente faz um longa-metragem. É uma equipe média de um longa-metragem grande até. Sim. Se você pegar hoje, uma média de... Às vezes você consegue longa-metragem um pouco mais enxuto, com 45 pessoas você resolve o filme no set, né? Que é quando tem mais pessoas trabalhando. Então, a gente tá falando por 1h30, longa-metragem. E eu e a Peixe, pra galera ter noção, a gente achava que ia fazer esse filme só nós dois, né? Quando a gente começou. Isso é 2014. Quando 2014, né? Porque... A gente não tinha muita noção do processo e da dificuldade que era produzir tudo. É o que eu aprendo dia a dia, na verdade. Acho que é o 5º longa que eu tô fazendo, lançando agora, já estamos preparando um outro novo que a gente vai gravar agora em setembro. Começamos a gravar uma coprodução com Portugal, que vai ser rodado em Moçambique, o filme. O ano que vem tem 3 longas já agendados para ser gravados no ano que vem. Mas todo filme é um aprendizado, assim, não tem fórmula também. Eu acho que na animação também deve ser igual, não tem uma fórmula, vamos fazer igual a gente fez aquilo lá que vai dar certo. Não é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Cada história pede uma estrutura, cada equipe é uma forma diferente de lidar também com a equipe, cada diretor, que no nosso caso da live action é bem forte, essa figura do diretor, da diretora específico, demanda um modelo de produção específico para isso também, né? Sim. E isso também interfere diretamente em valores, no orçamento, em maneira de financiar o filme. E aí a gente já, dando um background um pouquinho antes, eu e a Peixe aqui, quando a gente começou, pra gente, o Antônio, a Grafo, o pessoal que produzia lá, era meio que referência pra gente, assim. Nossa, a gente tava na faculdade assim, esses caras, se alguém conseguiu, se eles estão conseguindo, por que a gente não pode conseguir? Então... Esses caras sem noção conseguem? É isso que você quis dizer. Não. Mas a gente olhava muito como referência, assim, porque, tipo, Curitiba até então não tinha ninguém que a gente, tipo, pelo menos pra gente, tipo, da nossa geração, tipo, não tinha ninguém que a gente pudesse olhar e falar assim, que massa, sabe? Alguém tá conseguindo fazer isso de Curitiba, sabe? Uma cidade... Porque Curitiba é o limbo das artes, assim. Sim. Sabe? Muita gente, até fora de Curitiba, acha, não, Curitiba é referência das artes, uma cidade modelo nada, tipo... o governo modelo do que tem de pior, muitas vezes, Exato. porque é um atraso do atraso, Curitiba. Essa que é a realidade, e nas artes, na cultura, comparando com cidades parecidas, Belo Horizonte, Porto Alegre, que tem um cenário parecido com aqui, nem comparar com o Rio e São Paulo, porque isso não tem cabimento, absurdo. É muito atrás, assim, muito atrás. Na área do audiovisual, inclusive, que eu tenho amigos que trabalham nesses 2 centros, a gente tá muito atrás, tá atrás de Recife, na questão do audiovisual, muito atrás, tá atrás de Fortaleza, tá atrás de todo mundo, Salvador, então, tá atrás de Brasília, então Isso assim, a gente tá em último lugar. Basicamente isso, a gente é muita resistência aqui. É legal disso, porque a gente mostra um pouquinho também, tipo, como a gente, mesmo dentro da nossa limitação, sabe, tipo, que a gente tem aqui na nossa cidade, porque é realmente um fator limitante muito grande, tipo, o lugar que a gente tá, em todos os sentidos.
Aí a gente, tipo, para de falar de incentivo, tipo, por exemplo, se a gente abstraísse a opção incentivo governamental da equação, que eu acho que não tem como abstrair de certa maneira no Brasil no momento, mas a gente fala só em questão de estrutura profissional e de profissionais disponíveis para se produzir essas coisas, não existe aqui, não existe. Não existe. Eu acho que aí a questão da animação e do live action é a mesma situação, que não existe. Diversos profissionais a gente não encontra aqui em Curitiba. Sim, e você pega. E o mais legal é que você pega muita produção daqui, mesmo assim sendo produzido com muita gente que tá aqui, sabe? Com muita gente daqui. Então, tipo, é um negócio de ver. Mas é um processo de formação, né? Sim. Que é o que vocês super fazem bem aqui, até com a escola e essa ideia que eu acho que foi uma grande sacada, porque aí você, de fato, está formando as pessoas e colocando elas no mercado, dentro dessa realidade do mercado. E aí a gente consegue fazer... E muita gente que passou... Por exemplo, no Olhar de Cinema, que é o festival que a gente organiza, já começou como voluntário, depois entrou como estagiário na Grafo e hoje é contratado da produtora, sabe? Tem 2 casos assim, isso porque a gente é uma produtora super pequena, mas 2 pessoas, que já dá 20%, 30% dos funcionários lá, passaram por esse processo. Então foi bem da gente ensinando passo a passo para essa pessoa a área, introduzindo ela, vendo que ela tinha interesse de fato, tinha potencial, para estar hoje trabalhando com a gente nos nossos projetos. Sim, e é muito disso de a gente ver. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas precisam de referência, assim, sabe? Tipo, a gente, como referência da nossa época, a gente teve vocês, assim, de olhar vocês e falar assim, putz, olha os caras fazendo as coisas lá. Então vamos fazer a gente também, porque dá... Porque às vezes a gente só precisa... A única coisa que a gente precisa é olhar que tem alguém fazendo, porque assim, sabe? Isso eu acho que é extremamente importante e me incomoda muito, porque eu também acho que tem que ter várias, né? Tem que ter várias possibilidades, porque muita gente acaba fazendo a faculdade de cinema, que é um curso que eu me formei lá, então tem uma proximidade maior, e a grande maioria dos talentos a gente acaba perdendo. O pessoal vai para Rio e São Paulo trabalhar, ou para qualquer outro lugar trabalhar, então a gente perde talento. Aqueles poucos que tem, a gente ainda perde porque eles não têm referencial nenhum aqui, não tem perspectiva alguma de continuar aqui e fazer as coisas que trabalhar em audiovisual, né? Então isso é muito triste, tem que ser de alguma forma mudado esse cenário. Isso parte, tipo, sei lá, de produtoras como a de vocês, das outras produtoras que estão surgindo aqui. Eu acho que mesmo com todas as dificuldades, com o momento que a gente vive agora, a gente tem visto na nossa cidade, pelo menos em Curitiba, uma melhora muito grande nesse sentido. Tem que melhorar, né? Pior que tá no fim. Pior que tá. E eu acho assim, tipo, pra gente entrar dentro de uma temática um pouco mais básica pra galera entender, por exemplo, a gente começa a falar, tipo, das maneiras hoje no Brasil de você produzir um projeto autoral e começando da lei de incentivo, que é o que o pessoal mais escuta falar. Eu acho que o grande sacada nossa, até quando a gente estava voltando lá para 2007, quando a gente abriu a produtora, ou quando eu entrei na faculdade em 2006, foi justamente se inteirar de como era possível começar a fazer filmes. Porque, claro, todo mundo vai começar fazendo um curta, animação, live action, mas vai começar fazendo um curta. Esse que era o nosso objetivo principal lá, fazer esse curta. E aí a gente começou a correr atrás e entender como que a gente pode fazer esse curta, né? E a gente descobriu justamente as leis de incentivo. Não era nem uma coisa que falava na escola, sabe? Você fez faculdade de cinema. Isso que eu fiz faculdade de cinema. Eu fui descobrir até isso depois, lá nos períodos mais pra frente. Fui ouvir falar de algumas coisinhas sobre isso, mas também ainda de uma maneira bem limitadora, assim. E aí a gente começou a descobrir, e eu acho que o grande sacado, assim, falando para quem está ouvindo, eu acho que a grande maioria das capitais hoje tem a lei de incentivo local. E Curitiba tem, São Paulo tem, Rio tem, enfim, a maioria das cidades, Belo Horizonte tem, a maioria das cidades tem essa lei de incentivo do município ou do estado, né, que é a regional, que a gente chama. E ali eu acho que é o grande lance, que é onde a gente focou para nós mandar para o mecenato de Curitiba, para o Fundo Municipal de Curitiba, né? Então, normalmente, sempre tem 2 linhas, 2 formas de você conseguir aprovar um projeto. Ou você vai para um edital, que é um fundo, que aí você tem lá 40, 50 mil para fazer um filme, então você manda um projeto e faz um filme com aquilo. Ou você manda para uma outra frente, que é a renúncia fiscal. Que aí a renúncia fiscal, você aprova o projeto, mas você depois tem que ir nas empresas captar recurso através de alguma isenção de imposto que a prefeitura dá, ou o governo do estado dá, ou o governo federal dá. Todas as esferas de poder governamentais podem oferecer isso. Nem todos os estados têm, nem todos os municípios têm, mas eles poderiam fazer esse tipo de uso. Então, a partir do momento que a gente entendeu que tinha essas duas
formas de financiar um filme, a gente começou a mandar a doida, assim, vamos fazer os projetos, a gente tem 300.000 ideias, tava aquele negócio de entrar na faculdade, a gente é genial, a gente é foda pra caralho, não sei o que, um monte de piada de merda, mas aí vamos fazer. E aí mandou 300.000, um ou outro vai aprovar, não tem como, assim, você vence pelo cansaço mesmo. E a partir daí que a gente começou a entender, aí foi buscar outras leis de incentivo. Hoje em dia, como eu comentei, a gente já trabalha com coprodução internacional, trabalhamos com fundos internacionais, trabalhamos aí muito mais com fundo do governo federal, que aí é mais para produções maiores de longa, série, então, mas o começo... Fatalmente, eu acho que ir atrás dessas leis de incentivos regionais locais, para quem quer fazer, é a melhor forma, assim. Foi o nosso caso também, né? O nosso primeiro curta também entrou com uma regional que é do estado, né? Então, porque não era... É menos competitivo, né? Você não tem que competir com o Brasil todo. E eles têm mais portas abertas para iniciantes, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba também tem a fundação, que eles também têm editais para separam entre não iniciantes e iniciantes, né? Quem tem experiência e quem não tem experiência. Então, isso também ajuda bastante. Sim, sim. E uma coisa que muita gente pensa, pensa às vezes, eu vou fazer um edital, mas isso é só pra gente que tem experiência. Sabe? Que a gente vê muita gente falando, não. Você vai aprendendo, claro. Nos primeiros a gente fazia muito, mandava umas coisas que, tipo, às vezes eu pego, acho lá, né, naquelas pastas que aparecem no seu computador de vez em quando, você nem sabe de onde surgiu aquilo lá. E aí você começa a ler os projetos e dá risada, assim, do que você colocava. Mas a gente aprendeu, e aprendeu como? Fazendo, não tem curso, assim. A gente, apesar de eu ter feito faculdade de cinema, mas eu aprendi 80% do que eu sei hoje, do que eu faço hoje na prática. 20% no máximo veio da faculdade. Então, não é para qualquer um que queira fazer, que está afim, tem que ir, tem que pegar. Eu acho que o grande lance é ler o edital, e ler principalmente o que eles pedem para você escrever. Porque muitas vezes as pessoas nem isso fazem. É o básico, parece meio óbvio, mas não é óbvio, porque tem lá escrito que o edital quer uma sinopse, mas vá ler o que não acha que você sabe. Não, a sinopse é aquilo lá que eu leio no encarte do DVD atrás ali, aquilo não é aquilo uma sinopse que o edital pede. A grande maioria deles vai escrever ali o que é uma sinopse. E vários deles vão escrever coisas diferentes, inclusive. E tem coisas que eu nem concordo que aquilo é uma sinopse, mas eu não estou ali para concordar ou não. Eu estou ali para mandar o projeto para aquele edital. E se eu quero mandar para aquele edital, ele tem as regras que você tem que seguir. Então, esse é o meu básico, mas às vezes as pessoas... tem que mandar sinopse. Começa a escrever uma sinopse, não sei o quê, e nem lê o que de fato o edital entende como sinopse. E de alguma maneira, pro iniciante, tipo, você ter essa limitação de... Não é limitação, mas ter que escrever um projeto ajuda você até a estruturar e profissionalizar o seu projeto. Não, para iniciante, eu acho que é muito... Todo mundo fala, é um saco, eu não vou fazer, porque é burocracia. Mas é a melhor coisa para você colocar sua ideia num papel também, senão você fica muito no campo da ideia maravilhosa, e depois quando você vai ver, quando você vai estruturar isso mesmo, colocar no papel para ver se aquilo lá faz sentido, você vê, puta, não é tão maravilhoso assim, não é tão genial assim, tem vários buracos que eu não sei como preencher, que eu não sei, então é meio chato, claro, escrever coisas para edital, é burocrático, às vezes é maçante, mas difícil não é, assim, é ler o edital, ver o que ele pede e escrever justamente o que ele está pedindo ali, não queira revolucionar um edital, porque não é o espaço para se revolucionar nada, né? As regras eles que dão. Se você não quiser, se achar que não concorda, beleza, não manda, mas se você quiser mandar, você tem que concordar. Exato. E no sentido do edital, tipo, por exemplo, para uma pessoa que está começando, o que vocês acham que é a parada mais importante para você pensar, tipo, o que mais vale na hora de mandar um projeto para o edital, pensando que a pessoa é uma total iniciante? Qual que é a maior preocupação que ela tem que ter para enviar um projeto? Isso também é legal você ter perguntado, porque muita gente fica... Eu dou aula em alguns cursos aí por aí de cinema e tal, e a galera fica se preocupando em cronograma, em orçamento, em umas coisas tipo... Cara, quem tá avaliando tipo, eles vão olhar por cima aquilo ali, e não é isso, porque normalmente o orçamento você tem já um valor meio pré-estipulado, você pode fazer até tantos mil e não sei o quê. Vai ver uma coerência muito geral. O que vai pegar mesmo é os textos ali, o que é o primeiro texto, que é a apresentação, que isso todo mundo, eu já participei de algumas bancas também de avaliação em várias cidades e estados do Brasil, e a primeira coisa que eu faço, e todo mundo ali que estava comigo fazia também, você vai ler o título e vai ler a apresentação.
A partir do momento... Então, para mim, o texto, aquele texto inicial, às vezes é uma sinopse, às vezes é uma apresentação, às vezes... mas aquele texto primeiro que eles pedem, o resumo do projeto, para mim é o central, assim, porque ali você tem que atrair a atenção da pessoa e tem que mostrar se seu projeto tem alguma coisa relevante, diferente, de minimamente inovador. E aí, depois disso, aí a gente vai passando texto a texto. Mas muitas vezes a gente já pega esse, se a gente gosta mesmo, a gente já vai pro roteiro. Puta, esse projeto é bom, esse projeto tem potencial. Eu já vou ler o roteiro. Então aí é outra peça que é fundamental, tá muito bem escrito, porque acaba contando muito ponto o roteiro. E aí os textos do meio ali, o resto é meio que você vai enchendo aquela linguiça, vai fazendo, claro, escrever, é importante escrever bem, mas todo avaliador começa pelo texto de apresentação. Não tem? Você não vai. Aí depois você vai pro roteiro. E se esses dois forem bons, muitas vezes você nem lê o resto, porque, tipo, tá bom, é isso que você precisa. Você precisa de um roteiro bom e ter um conceito bom. E eu acho que, por exemplo, dando como exemplo a gente, né, no nosso projeto que a gente fez na época, no terceiro ano da faculdade, da animação que a gente tá fazendo, a nossa apresentação e o nosso roteiro pro pessoal do digital tava muito bom, porque a gente tirou praticamente a nota máxima. Só que como a gente ainda tava na faculdade, a gente tinha zero experiência. Então, tipo, a nossa nota de experiência foi muito baixa. Foi muito, muito baixa. Mas pelo fato de a gente ter, tipo, uma apresentação que eles acharam boas, sabe? Tipo, pelo fato de a gente ter quase tirado a nota máxima na apresentação e no roteiro, a gente acabou passando no edital. É que muitas vezes isso justamente compensa, às vezes, a falta de currículo, a falta de portfólio que você tem que ter. Muitos editais pedem, mas se você tem um projeto bem estruturado, mesmo que não seja um edital que não tenha a modalidade iniciante, ele vai querer colocar iniciantes também. Então, ele vai querer apostar em alguns projetos. Todo edital é assim, né? Não faz sentido só premiar ou apostar em pessoas que já têm experiência. Então, alguns editais já separam, mas aqueles que não separam, normalmente, têm um bom senso de colocar em alguns projetos que são de gente que não tem experiência. O que eles vão pegar, quais os projetos que eles vão pegar? Justamente os que têm a melhor nota na avaliação do roteiro, do texto, do projeto em si, porque todo mundo vai ter nota baixa no currículo. Então, o que vai diferenciar é justamente o projeto, o roteiro, a história em si. Sim, e eu lembro que foi até engraçado que o dia que eu e a Peixe fomos na reunião dos proponentes, né? Acho que, tipo, a galera começou a olhar a gente meio torto, porque nós dois éramos, tipo, os mais novos da sala toda, porque tinha todo mundo acima de 35, 40 anos, e aí tava nós dois lá com... Eu tinha 25, você 20 anos, assim. O primeiro longa que eu fiz foi com 26, que eu produzi foi com 26 anos. E foi justamente primeiro edital que eu ganhei, foi justamente um edital que era federal e um projeto chamado Circular, que a gente aprovou, que eram 150 inscritos do Brasil inteiro, que era vinculado com o Ministério da Cultura na época, esse edital de baixo orçamento, e era o Brasil inteiro, a gente era estudante, eu estava no 6º período da faculdade, e a gente resolveu juntar a galera que estava realizando muito curta e fizeram um projeto junto, com 5 diretores, era uma maluquice, na verdade. E acabou que entrou esses 5, a gente ficou entre os 15 que iam pro pitching, e depois desses 15 que apresentaram o pitching, que é a defesa oral, né? A defesa oral, você tem 7 minutos para defender seu projeto em frente à banca, isso que é um pitching, a defesa oral do projeto. 15 foram convocados para isso, e depois 5 foram selecionados para ser contemplados para fazer o filme. E a gente estava concorrendo cineastas do Brasil inteiro e cineastas que eram nossas referências para nós, sabe? Marcelo Gomes, Karim Anus, Cláudio Assis, essa galera estava toda lá. Inclusive Kleber Mendonça estava lá com o primeiro filme dele e a gente ganhou com o Circular e o Kleber Mendonça ganhou com o Som ao Redor. Então é do mesmo edital e outros 3 projetos lá que contaram com... foram contemplados com esse edital do Ministério da Cultura. Então é isso, a gente se jogou, fez, não tinha nada a perder e a galera pirou no roteiro, pirou na ideia, porque currículo a gente tinha nada, não tinha nada. A gente era estudante, a gente tinha um monte de curta. E então, um monte não, alguns curtos, nem era um monte, assim, é que a gente juntou um monte de gente para fazer, falar que tinha alguma coisa, mas não tinha nada, na verdade. A gente fez de uma forma que parecia que tinha alguma coisa. Mas a ideia é que contou muito, com certeza absoluta. Assim. Sim, vocês acabaram passando muito mais pela qualidade do projeto que vocês apresentaram do que por qualquer outra coisa. Exatamente. Né?
hoje em dia também na produtora de vocês selecionam também projetos de outras pessoas, né? Projetos originais de outras Sim, pessoas. Como funciona essa seleção? A gente, na verdade, na Grafo, a gente tem lá o site, grafoaudiovisual.com, e a gente sentiu uma necessidade que muita gente mandava e-mail para nós, falando, vocês fazem projeto, gente do Brasil inteiro mandava, vocês pegam projetos, aí a gente pega o projeto. Mas aí o que a gente resolveu fazer, há um ano e meio atrás, foi sistematizar isso. Então hoje a gente criou um formulário básico ali no nosso site para quem tem projetos, aí a gente recebe só projetos hoje a gente está recebendo só projetos de longa e de série, ficção e documentário, que é o nosso foco, não pegamos animação, porque como eu já disse, né? E aí a gente, então quem tem projeto de série ou longa, documentário e ficção, pode entrar a qualquer momento no nosso site e mandar, e todos os projetos que chegam a gente avalia. E a gente manda um feedback básico, né? Nada muito detalhado, mas a gente manda um feedback também que a gente achou daquele projeto, se está de acordo com o que a gente está procurando, se não está, se a gente vai... Então, e muitas vezes durante o ano a gente vai fazendo chamadas específicas. Hoje a gente está até aberto uma chamada específica para a série, porque a gente está querendo desenvolver, a gente também tem núcleos internos de desenvolvimento de projetos, que é o Grafolab, e hoje a gente está buscando projetos de séries que não precisam ser projetos super bem escritos, porque justamente a gente quer colocar dentro desse modelo de desenvolvimento nosso interno, que é o Grafolab, que a gente pega alguns projetos e desenvolve e acompanha, muitas vezes voltando até algumas casinhas, assim, lá da concepção, dando uma ajeitada, mas a concepção, claro que a ideia tem que se sustentar, a gente tem que ver potencial naquilo, mas a gente volta e começa a desenvolver dali para frente junto com o criador ou com a criadora, né? Então, mas é aberto, durante o ano inteiro a gente está aberto a receber propostas de projetos. E assim, por exemplo, na produtora de vocês têm essa estrutura de receber os projetos, mas quando vocês começaram, não necessariamente vocês começaram... Porque quando a gente fala muito de projeto autoral, tem sempre um ponto, quando você fala audiovisual, quadrinho, qualquer coisa do gênero, dinheiro. Custa fazer as coisas. Mas até certo ponto tem um momento que às vezes você precisa bater as caras e, sei lá, porque acho que no cinema tem muita essa limitação. Eu preciso fazer quando eu tiver a melhor câmera. Eu preciso fazer quando eu tiver o melhor microfone. Eu preciso fazer quando eu tiver o melhor isso. É uma coisa de faculdade que é tenebrosa, na verdade. Sabe que tem muito isso. Quando a gente tiver essa parada, a gente vai fazer. Mentalidade. Quando a gente tiver isso, a gente vai fazer. E de você, eu acho que... Falando aqui, acho que você também pode fazer sem as leis de incentivo. Hoje em dia, você pode muito fazer. E essa mentalidade, na faculdade de cinema, ela é muito presente e isso acaba destruindo até talentos, pessoas que poderiam fazer, que ficam nessa espera eterna do melhor não sei o quê, do melhor não sei o quê, do melhor não sei o quê, e que acabam não fazendo nunca, porque nunca você vai ter o melhor. Nem a gente fazendo longa, com dinheiro, com orçamento, a gente tem o melhor, entendeu? A gente queria outra câmera muito melhor que a gente usou, lentes muito melhor que a gente usou, um workflow muito melhor que a gente usou, e não tem. Então, a gente vai fazer com o que a gente tem. E na faculdade, a gente tem diversos curtas que a gente fez, os primeiros, e depois os do meio também, não só os primeiros. Até hoje, inclusive, a gente vai lançar um curta... a gente está com 5 curtas finalizando. 2 vão lançar agora na mostra, no Festival Kinofórum de Curtas de São Paulo. E vão fazer sua estreia mundial lá. E um deles a gente fez com dinheiro nosso. Então, porque a gente acreditou, a gente queria fazer, e então até hoje a gente faz isso. Mas lá quando a gente começou, que aí era um pouco mais difícil porque a gente não tinha, a gente ia atrás de apoio. Então a gente fez um curta chamado Com as Próprias Mãos, que a gente correu atrás de apoio, aí conseguimos lá com uma locadora, que naquela época existiam locadoras, um apoio para ele pagou a van, que ia levar os equipamentos, ia o elenco para o set, entendeu? Porque a equipe, todo mundo ia a pé, de ônibus, qualquer coisa. Mas aí conseguia apoio na Padaria América para comida, conseguia apoio na Família Esfirra para esfirra. E você vai barateando, faltou um pouco de dinheiro, aí o diretor pegava e colocava lá 400 para pagar uma outra coisa que faltou. Não tinha na época câmera boa na faculdade. A gente pegou uma câmera emprestada de um cara que a gente descobriu que tinha uma câmera aqui. E era uma DV X100, uma câmera que gravava em fita. Então, já era em alta, mas era HD, não era nem Full HD. E aí a gente pegou lente emprestada de um outro cara que a gente descobriu que tinha lente, e a gente foi lá e pediu para ele dar a lente emprestada. E a gente gravou o curta todo dentro da nossa faculdade, do campus da faculdade, que tinha um balcão, um barracão
abandonado. Então a gente ficou 3 dias gravando lá, então não precisava, a gente pegou os equipamentos que tinha de luz e levamos lá e não tinha burocracia. A escola não encheu o saco, não pode tirar, não sei o quê. Então a gente resolveu um jeito para isso também. E aí, o filme finalizou e foi para mais de 30 festivais e ganhou 17 prêmios, sabe? E aí a gente falou, putz, dá pra fazer, claro que dá pra fazer. Sim, e eu acho que é aí que é uma parada legal, porque daí você começa a mostrar, tipo, ó, não precisa, porque a gente cai muito nessa de ter as condições perfeitas. Sim, nunca vai ter, não existe. A gente hoje faz filmes com orçamentos muito maiores. Naquela época a gente tinha R$400, hoje a gente tem milhões para fazer e não tem as condições perfeitas, sabe? Nunca vai ter essas condições perfeitas, não existem. No cinema não existe, porque sempre você pode mais, sempre você pode fazer mais, sempre você pode ter uma coisa melhor, um equipamento melhor, um elenco melhor, sabe? Sempre você pode mais, investir mais na arte, investir mais em tudo. Então, essa experiência com as próprias mãos foi algo muito marcante para mim, porque inclusive eu dormi os 3 dias no set, porque a gente não podia desmontar. Então eu dormia as baratas, pomba, dentro desse barracão. E eu falei, beleza, colchão de ar que tava furado, que eu dormia com ele cheio e acordava com ele vazio, eu tava encostando no chão. E tudo bem, vamos fazer, a gente tem que fazer, porque eu não podia tirar os equipamentos e ficar carregando, porque a gente tinha medo de quebrar, eles eram super novos, tinha acabado de chegar na faculdade. Então a gente vai deixar montado, ia ser mais rápido também do que montar e desmontar tudo, senão a gente tinha que fazer 4 diárias, aí aumentar mais a alimentação da equipe, essas coisas. Então, beleza, tem que dormir, vamos dormir. Então, a gente passou por isso e eu acho que isso é fundamental passar, porque se você ficar esperando sempre dinheiro, o ideal não tem. E definitivamente nunca vai ter a situação ideal, nunca vai ter mesmo. Assim, sempre vai ter coisas que você vai ter que abrir mão e vai ter que escolher por outras, porque cenário ideal é muito utópico e ele nunca chega. Eu aprendo muito isso com a Peixe, porque ela produz, ela sabe do dinheiro, então ela fala, não, Gustavo, não dá mais dinheiro. Não dá mais dinheiro. E a animação você gasta muito dinheiro, muito rápido. Tipo, virtualmente piscar é grana. Piscar é grana. Live action também, porque você tem 2 meses, você gasta trocentos milhões de reais. Essa que é a questão, porque você é no mês de pré-produção, que normalmente você faz em um mês, 5, 6 semanas, e no mês de gravação, que você grava em 4, 5 semanas. Sim. Então são 2 meses, ali, um período de 2 meses e meio, que você gasta praticamente 60% do orçamento do seu filme. Então vai muito rápido, assim, não para, é um trem desgovernado. Você vai, você tenta ir parando e freando ele, mas o negócio vai que vai. É muito centralizado, né? Nesse período de pouco espaço de tempo que você tem que gastar muitos recursos para fazer a coisa acontecer, aquele circo todo ser montado e desmontado que é fazer um filme. Sim, e aí agora acho que é uma pergunta meio que dupla, acho que dá pra Peixe, porque você passou naquele edital de graphic novel daqui de Curitiba, tipo, tem um público nosso, uma grande parte do público nosso, que é uma galera que gosta muito de quadrinhos, sabe, tipo, de uma publicação de graphic novel, sabe, uma galera que gosta mais de escrita criativa dentro desse campo, e a Peixe participou de um edital aqui que precisava que era meio que pra graphic novel, né, junto com o Victor, com uma ideia que eles tinham, tal, e eu queria que você falasse um pouco, tipo, como foi o processo. Vocês, no geral, os dois não tinham nenhuma experiência vocês nunca produziram a Peixe nunca produziu uma graphic novel, o Victor nunca tinha ilustrado para nenhuma graphic novel e no geral a gente percebe do que a Peixe fez é uma demanda muito grande, porque vocês não tinham experiência nisso, né? Uhum. Na verdade, eu acho que é meio que o fato da gente ter passado nesse edital foi uma combinação, assim, da gente ter uma boa história com um bom visual, né? Então, o Victor Ramartich, que vocês conhecem, professor da Revolution, ele manda muito bem, assim, storytelling, de contar ideias. Então, acho que foi o que realmente impressionou as pessoas, né? Então, você tem esse projeto bem estruturado, com um mundo bem estruturado. A gente teve também... pensou em um projeto que pudesse se desdobrar para várias plataformas, várias mídias, né? Várias mídias. Que poderia ou virar uma série live action, animação, vai virar várias outras graphic novels. E se a gente para pra ver, né? Acho que a Peixe tá me falando que, tipo, a maioria do pessoal... Curitiba tem uma cena de quadrinho muito forte, assim, sabe? A gente tem a Gibicon, faz muitos anos, tipo, então a gente é bem conhecido. Tipo, a gente ainda não é maior que a FIC de Porto Alegre, mas a gente é bem grande aqui, sabe? E o pessoal que passou, basicamente, era o pessoal que tinha muita experiência de muitos anos, assim. E, mais uma vez, aquilo que o Antônio falou, a gente não tinha experiência, mas tinha um bom projeto, sabe? Bom visual, e a gente conseguiu passar dentro dessas circunstâncias. Mas aí, já juntando dentro disso, já, tipo, falando um pouco mais dos quadrinhos e juntando isso com o cinema, eu tenho visto ultimamente que a gente tem visto cada vez mais projetos, tipo,
brasileiros de quadrinhos sendo graphic novels sendo adaptados para o cinema, sabe? Produto nacional sendo adaptado para o audiovisual, assim. Eu acho que vocês estão adaptando um projeto assim, né? Então, o Jesus Kid, do Lourenço Mutarelli, né, não chega a ser uma graphic novel, né, mas é uma adaptação. E de um cara que dialoga muito com esse universo pop, né? Então, é um filme que a gente vai, inclusive, esse é um dos que a gente vai gravar o ano que vem. Então, deve estrear em 2020 aí, no cinema mais perto de você. E também mas eu acho que essa coisa dessa adaptação é uma tendência mundial, né? Depois que Hollywood hoje só faz basicamente filme de super-herói, que é só adaptação de quadrinhos, né? A gente tem que entrar nisso e tentar experimentar isso, porque pode render muita coisa legal, porque tem muito material, muita história muito boa, né? Então tem que ver as melhores formas, porque muita gente tem uma limitação orçamentária, né? Porque no quadrinho, no graphic novel, você pode pirar e você pode construir coisas que muitas vezes quando você vai pro live action é muito caro fazer aquilo, então também fazer tosco aí é melhor não fazer, né? Mas acho que assim que evoluir, também muitas coisas irem pra animação, que aí sim você consegue manter essa fidelidade ali da graphic novel, aí eu acho que é um caminho natural e essencial, eu acho que tem tudo para ter bons resultados, assim, de fato, e encontrar o seu público de uma maneira bem legal. E eu digo no sentido também, porque na semana eu vi acho que 2 trailers essa semana, não vou me lembrar o nome dos filmes agora, mas de adaptações, live action, longa-metragem, tipo de quadrinhos nacionais, assim. Sabe, foi um depois do outro, assim, que eu vi. O do Heitor Dália, que eu esqueci o nome. Eu acho que é esse diretor. Que é uma adaptação, e que é recente, que é um diretor conhecido, então é bem legal essa proposta. Eu acho que é isso, tem que buscar histórias legais e formas legais de contar cinema. O autoral, o original, a ideia original é legal, mas também essas adaptações que a gente pode ter com a literatura como um todo, né? É muito bacana e já se provou muito eficiente em vários lugares do mundo. Ainda no Brasil a gente está ainda tentando encontrar uma forma de tornar desse casamento ser mais sinérgico e de funcionar melhor. Sim, mas eu acho que até certo ponto, por exemplo, a gente tá num estágio no Brasil, você vai poder muito mais falar, vocês dois vão poder muito mais falar se tô certo ou tô errado, mas a gente tá num ponto no Brasil que, tipo, sei lá, que a gente tá experimentando muitas coisas, muitas linguagens, muitas formas de contar história, sabe que, tipo, sei lá, se você chega no mercado estrangeiro, tipo, sei lá, você vai pros Estados Unidos, você não vai ter essa liberdade, primeiro, porque os orçamentos são muito maiores, né? É uma coisa dentro de uma estrutura muito diferenciada que a gente tem aqui, mas você vê, tipo, sei lá, por exemplo, na animação, a gente tem lá uma história de amor e fúria, Um Menino e o Mundo, que são longas, tipo, de uma ambição visual e de história, tipo, muito grandes, sabe? Que, tipo, você não veria uma possibilidade de uma história dessa acontecer, tipo, sei lá, nos Estados Unidos, de ela conseguir o dinheiro para ser executada lá. E você vê muita coisa em termos de cinema acontecendo no Brasil, sabe? Que eu acho muito legal, porque a gente tem a vantagem, a gente não tem o dinheiro, mas até certo ponto a gente tem a liberdade, sabe? A possibilidade de arriscar em certos pontos. Não sei se isso até dentro da minha visão limitada é realidade. Para mim é uma coisa porque a gente está falando de uma indústria cinematográfica de Hollywood que tem 120 anos e a gente está falando de uma indústria cinematográfica brasileira que de fato começou a acontecer depois da retomada, em 92, 93, 94, assim, de fato ela começou porque teve um baque muito forte ali e ali mudou-se completamente a forma de fazer cinema, de pensar cinema. E depois, em 2001, que criou-se a Agência Nacional do Cinema. E em 2010, que o Fundo Setorial do Audiovisual surgiu. Então, na verdade, essa indústria, do jeito que é hoje, tem há 8 anos. Que os primeiros editais do Fundo Setorial são lá de 2010. Então, não tem como comparar. Então, eu acho que o momento é justamente de experimentar, porque a gente tem que entender. Porque até se comparar lá com a Coreia do Sul, que é uma indústria que começou muito antes daqui, eles já têm um tipo de cinema que o público gosta muito, que eles se identificam, eles já experimentaram bastante, eles já estão muito mais sólidos. No México também já está num momento muito mais solidificado. Então, até na Argentina, o problema do Brasil foi justamente esse período ali de 90, de 89, 90, 94, que mudou, quebrou tudo que tinha e basicamente teve que se reinaugurar
o cinema brasileiro. Isso é terrível, assim, para qualquer indústria e para uma indústria criativa, uma indústria do entretenimento, uma indústria que depende muito da continuidade, que as experiências pregressas em todos os sentidos, não só de realização, mas de modelos de produção, de investimento, de financiamento, influencia todo o setor. Então, às vezes você tem essa quebra, eu acho que a gente está num momento ainda muito embrionário mesmo de como indústria de audiovisual, enquanto que outros países, até nem fala dos Estados Unidos, que é uma coisa um pouco totalmente fora da curva, já passaram por esse momento, sabe? Não sei, e na animação, no quesito animação, vocês acham que a gente... Porque, tipo, a animação tem um viés de que, queira ou não, ela é economicamente mais viável no sentido de que o consumo não acaba no filme, né? Tipo, o consumo não acaba na tela do cinema ou na tela da TV. Tem o licenciamento, né? Exato. E tem outras maneiras de se ganhar dinheiro no caso da animação. Eu não sei se no live action também existem outras maneiras de se monetizar. Bem menos. Mas só se for um filme super-herói. Mas se não, é bem menos. A animação praticamente todas abrem esse espaço, né? E quais são as maneiras que a pessoa pode fazer isso, Peixe? Na verdade, eu acho que nem só a animação, mas agora as políticas públicas estão se abrindo para outros ramos de cultura, como, por exemplo, jogos, né? Por exemplo, a indústria dos jogos fatura milhões, assim. Os brasileiros são, tipo, acho que o terceiro maior público, né? Então, agora as políticas públicas estão se abrindo para jogos também, com jogos que visam também a monetização de formas de retorno, né? Então, acho que isso é bem interessante, porque vai crescer bastante o mercado. Porque o mercado está crescendo muito, assim. Essa questão de ter essa nova lei, de você precisar ter um conteúdo nacional nas TVs pagas, né? Abriu bastante portas, principalmente para o mercado de animação, por causa disso dos licenciamentos, né? E de você também... Você pode dissipar isso para o mundo inteiro, porque a dublagem é muito... Né, é muito mais fácil, fica muito mais natural para você distribuir eu acho que internacionalmente. Essa lei, a lei da TV a cabo, né, que é chamada, tal, que estabelece 3 horas e meia de programação brasileira independente nos canais de TV, foi bom para animação, porque tem vários canais de animação, e foi bom para o live action, porque tem vários canais de live action, então foi muito bom para a indústria audiovisual brasileira, assim, no geral. Exatamente, porque todo mundo que produz conteúdo foi beneficiado. Mas essa possibilidade dessa cauda gigantesca que a animação tem, e esse território é só a animação que tem, assim, eu invejo muito isso, porque de fato a animação pode ser vendida para o mundo inteiro, e que se você fazer uma dublagem de live action fica uma coisa tosca, e uma dublagem de animação que às vezes fica até melhor, né? Exatamente, você consegue colocar elementos do local ali, que fica muito mais legal, e que funciona, e que adapta muito bem para aquele país, né? Então, e também os produtos conexos, essa possibilidade de fazer 300 mil coisas, brinquedos e jogos, isso daí é muito da animação, assim, claro que live action dá, mas é numa esfera muito menor e projetos muito específicos, muito pontuais, que a grande maioria deles não vai permitir isso, assim. A animação, acho que praticamente todas, assim, ou a grande maioria, pelo menos, permite esse tipo, e na verdade os canais, que são os grandes, aí falando um pouco de séries, os grandes compradores de animação, todos eles querem, é obrigatório, você tem que ter, se não tiver, não adianta, eles querem ter esses produtos conexos, eles querem ter essas... Tipo, você tem que ter um jogo, você tem que ter... Você tem que ter uma proposta já ampla pra falar com eles, senão é só uma história boa, não adianta, nem vai falar com o canal de TV porque eles não querem, eles querem uma coisa que perdure, que tenha 2, 3, 10, 20 temporadas e que possa lançar produto tudo quanto é tipo, e que vai pegar na cabeça da criança aquele colar e a criança vai querer comprar tudo, vai apavorar os pais para comprar tudo que tem disponível, sabe? É isso. Sim, e o legal, tipo, dentro da nossa perspectiva, falando de produção de animação que você tem de seriado, de animação 2D, queira ou não, a animação 2D produzida de uma maneira seriada tem um custo embargado, que é um pouco menor de você produzir uma animação no nível, tipo, feature film, que a gente fala, sabe? Que você exige uma qualidade visual que a gente diz que é bem superior, assim, no sentido... Mas não em termos de animação, sabe? Uma animação um pouco mais refinada ou algo do gênero. Tipo, você para de pensar, tipo, em animações 3D que a gente tem, sei lá, que vende pra TV, tipo... Não TVs, aí a gente tá falando
plataforma de streaming, mas o Netflix, você vê uma diferença numa qualidade visual bem grande, assim. Então, quer dizer, até certo ponto tem muita coisa que na animação também, hoje, no ponto que a gente tá pra se produzir animação, tipo, sei lá, você tem software tipo Toon pra produzir animação 2D, sabe? Hoje, muita gente não sabe, mas do mesmo jeito que existe um rigging no 3D, existe um rigging no 2D. Que é tipo, você não precisa animar o personagem frame a frame. Você tem tipo um esqueletinho nele lá no 2D que você pode mexer o personagem, sendo bem simplista, tá? Para as pessoas entenderem. Então o processo de produção tá muito mais fácil hoje de animação no mundo de uma maneira geral, assim. E a gente pega isso. Esse processo está mais fácil. A gente tem uma cultura muito doida aqui no Brasil. E um monte de história para contar. A gente já, tipo, tem vários exemplos de série que estão dando muito certo. Você tem o Irmão do Jorel, você tem Tromba Trem, você tem os filmes que a gente falou, Uma História de Amor e Fúria, O Menino e o Mundo. Você tem muito produto audiovisual brasileiro de animação, tipo, estourando no mundo inteiro, sabe? Show da Luna, Peixonautas, Galinha Pintadinha. É só, vai no canal do YouTube da Galinha Pintadinha e vê quantos milhões de visualizações. Tipo, tem vídeo lá que tem mais visualizações que o trailer do Avengers. Que é o Galinha Pintadinha, sabe? Eles vendem pro mundo inteiro. Eles estavam no mercado lá do Rio 2C em março, abril, que foi... Galinha Pintadinha tava em trocentas mil línguas. Eles vendem pro mundo inteiro a Galinha Pintadinha. É uma coisa incrível. Eles eram o maior gasto de publicidade dentro do Rio 2C, com banner, era da Galinha Pintadinha. Tinha Galinha Pintadinha pra tudo quanto é lado, entendeu? Porque eles querem dominar o mundo com a Galinha Pintadinha. É tipo, você pega um exemplo similar dele, é o Pocoyo. Você pega o Pocoyo, ele tem um canal pra cada país, sabe? Ou pra cada país, ou pra cada língua. E você vai lá, entra nos canais do Pocoyo, tipo, tem, sei lá, 10 milhões de seguidores no Brasil, sabe? Tipo, e é um desenho pra school, assim, sabe? Um desenho pra school. Então, tipo, eu acho que nesse sentido a animação tem essa possibilidade que você atinge um público que tá mais sedento pelo consumo em geral, assim, de consumir tanto só aquele produto, mas todos os produtos embargados que o produtor audiovisual gera, tipo brinquedo. Tipo, uma criança vai olhar o brinquedo e vai falar, meu Deus, eu quero esse brinquedo da Galinha Pintadinha, sabe? E ela vai comprar isso, vai gerar, tipo... Às vezes, eu tava vendo uma matéria esses dias que, tipo, no caso da Disney, eles ganham muito mais dinheiro com licenciamento e com venda do que com filme, assim, sim, sabe? Tipo, muitas vezes. Mas tipo, umas 10 vezes mais, assim, sabe? Do que com filme. Exatamente. Eles pensam muito mais nesses produtos que vão gerar do que o produto central, ou a obra original, que é o filme, porque é muito mais vantajoso, de fato, as outras vendas. Porque o ingresso de cinema, quer queira, quer não, é uma coisa barata, enquanto que um brinquedo você vende lá, ou o ingresso de cinema é 15, um brinquedo é 150. Então... Exato. E eu tava lendo essa matéria que, tipo, em geral, tipo, licenciamento de produtos de um feature filme de fora, tipo, da Disney, você tem uma vida, tipo, de revenue boa, tipo, de lucro boa de 10 anos. Depois que o filme saiu, eles ainda entram muita grana. Na verdade, o cinema serve para pagar o filme. E todo o lucro vem dos outros produtos. Então, no cinema, na verdade, eles gastam X para fazer o filme e a renda no cinema é para pagar esse... Mas eles pensam justamente muito bem nesses outros produtos, porque esses outros produtos são o lucro deles que eles têm, exatamente, que é gerado com os outros produtos. Essa que é a lógica, normalmente, da Disney, dos estúdios de animação maiores. Assim. E num sentido geral, assim, quando você olha o Brasil, você vê que a gente tá chegando num ponto, não... em termos de construir uma indústria, ter uma indústria mais sólida, sei lá, em que as pessoas vão ter trabalhos de uma maneira constante, periódica, sabe? Você acha que a gente tá chegando num ponto em que talvez a gente possa ser uma primeira geração a ver isso de uma maneira mais em larga escala? Eu acho que, assim, os números mostram isso. Eu acho que ainda tem muito desafio. Mas os números de crescimento da indústria audiovisual de 10% ao ano nos últimos 5 anos é até um pouco assustador frente ao crescimento negativo que o Brasil teve e que a maioria dos setores industriais tiveram. Então, os números mostram isso, mas eu acho que ainda era muito incipiente essa indústria, então por isso que ela cresce muito. Basicamente, a China abriu o mercado, por isso que ela cresce 10%, depois vai caindo. Era uma relação, quando você não tem nada, cresce muito rápido, depois isso vai tender a normalizar, mas isso gera muitos desafios, que é, por exemplo, um deles que eu acho que é bem preocupante é a concentração no eixo Rio e São Paulo. Sabe? E que não é uma concentração de recurso, mas não necessariamente os melhores projetos vêm de lá. Muito pelo contrário. No cinema,
os melhores filmes justamente não vêm do eixo Rio São Paulo. Hoje em dia, os melhores filmes brasileiros que rodam festivais no mundo inteiro e são vendidos para o mundo inteiro, tá falando daquele cinema comercial que é feito lá no Rio, aí é muito específico, feito por meia dúzia de produtoras, comédias. Não, estamos falando todo o resto do Brasil, produtor de audiovisual. Não é feito no eixo Rio-São Paulo, entendeu? Mas ainda assim eles concentram dinheiro lá. Então tem uma coisa que é extremamente desigual e que não se justifica pelo retorno que dá. Então, se esses filmes são feitos para festivais, são feitos para serem vendidos, para circular nos principais festivais no mundo e ser vendidos para todos os países, e são feitos fora do eixo Rio-São Paulo, não se justifica essa concentração massiva de dinheiro no eixo Rio-São Paulo, né? Então, mas esse é um dos problemas. Os outros são a formação, que muitas vezes é problemática na área do cinema. Então, também a gente começa a produzir, não tem gente para fazer, não tem gente capacitada para fazer. Aí você tem que trazer gente desses lugares, né? Então, aí começa esses desafios que a gente vai ter que enfrentar. E se a gente não enfrentar isso bem, acaba que vamos perder uma oportunidade que de fato está rolando, única e que provavelmente não vai ter mais. E se a gente não aproveitar e a indústria audiovisual não se formar como indústria, aí existe. Aí não vai, exatamente. A hora é agora disso funcionar de fato. As fundações vão ser criadas ou não nesse momento que a gente está vivendo, né? Exatamente. E num geral, assim, tipo, você, no sentido, tipo, de Curitiba e do Sul e das produções fora do eixo Rio-São Paulo, em termos de live action mesmo, você vê, tipo, a gente entrando num ponto em que a nossa produção começa a se tornar de uma maneira, tipo, mais viável comercialmente, sabe? Em que as produtoras os filmes feitos pelas produtoras estão dando lucro e elas estão conseguindo sobreviver com as próprias produções? Eu acho que, assim, tem filme que é feito para dar lucro, tem filme que não é feito para dar lucro. Então, eu acho que cada vez mais isso está ficando mais claro para as pessoas e as pessoas estão conseguindo atingir os objetivos que cada filme tem. Exatamente, isso com certeza, assim. Eu acho que também é uma questão de experiência. Você não queira fazer isso no seu primeiro filme, no segundo, é uma coisa que você vai tentar e essa tentativa é cara. Eu entendo que essa tentativa é cara. A gente está falando de milhões, mas não tem outra forma também. Claro que você pode estruturar, pode planejar, pode fazer um plano de negócios maravilhoso para o seu filme, mas não há indústria de Hollywood que consiga acertar também. Eles também erram um monte, mais do que acertam, entendeu? E até por isso que hoje eles fazem tantos filmes de super-herói, porque aí isso eles sabem que vão acertar, porque o resto eles estavam errando muito. Aí eles acharam um filão que está acertando, mas também vai acabar, vai se esgotar e eles vão começar a errar de novo. Então... Do mesmo jeito que teve a época dos faroestes, exatamente, né? Que só faziam exatamente. Teve todas as partes cíclicas do cinema. Então, agora, eu sei que é uma experimentação cara, mas é necessário passar por esse momento, porque com esses erros e acertos que você vai conseguindo construir filmes mais sólidos e que, de fato, atinjam cada vez mais certeiro os objetivos dele, né? Então, hoje a gente estou no meu 5º longa, o 3º de ficção na Grafo, né? Aí tem outro de ficção fora, tem um de documentário na Grafo também, mas tem 2 de documentário fora, já estou no 6º longa. Mas de ficção é o 3º, na Grafo, eu acho que tipo, está muito mais maduro. A gente já conseguiu atingir muito melhor os nossos objetivos, os nossos mercados, e o filme vai ser circulado de uma forma muito mais ampla dentro da proposta que a gente Vocês aprenderam com os erros. Exatamente, a gente aprendeu fazendo os outros, sabe? Sim. E em termos de produtores autorais, você vê tipo, também, tipo, das pessoas que produzem. O Brasil tem tido... A gente tem produções de qualidade o suficiente e a gente tem nomes expoentes, assim, sabe? Pessoas que produzem. Pessoas que produzem, diretores, roteiristas, sabe? Roteirista e diretor eu acho que tem muitos, na verdade. Eu acho que produtores tem poucos. Bem poucos. Você acha que... Produtores, de fato, são produtores criativos que entendem do autoral mesmo. Tem poucos e em Curitiba tem menos ainda, assim. Então, acho que... Mas é um problema também... É uma briga, na verdade, que eu fico muito aqui em Curitiba, porque fica muito... A formação na faculdade é muito ruim, sabe? Então eu, bati lá, falando de live action, né? Porque eu batia lá muito e eu entendi como que a formação... Na minha época até que era
um pouco melhor, eu não sei também, mas como que é a formação, as pessoas saem da faculdade de cinema, essa que é a minha briga maior, e não querem produzir. Ninguém quer ser produtor. Não existe. Então, isso tem alguma coisa muito errada na formação. Se você faz uma faculdade que entra com 30 alunos por semestre, 60 alunos por ano, sai de lá e ninguém quer produzir, ninguém quer ser produtor, não é que a produção é ruim, com certeza não. É porque a formação está sendo feita de uma maneira muito errada. Então, minha briga maior é essa, sabe? Eu fico muito... Claro que é muito centralizado aqui, às vezes em Porto Alegre, São Paulo tem um cenário diferente. Eu estou falando, nesse caso específico, muito aqui em Curitiba. Mas a gente tem muito dessa carência, dessa formação de um produtor criativo que entenda de ficção, dos mecanismos e entenda de contar histórias, entenda de roteiro, entenda de tudo, sabe? Não entenda só da parte econômica, né? Exatamente. Porque a produção não é só essa parte. Exatamente. Não é só essa parte, sabe? Então, isso é o que menos tem e que eu acho que mais me preocupa também nesses desafios para o crescimento. Porque se não tem quem produza, não tem filme. Entendeu? Não tem indústria que se sustente. Porque você pode produzir mas depois o outro já não vai conseguir produzir. Você vai ficar com uma dívida enorme, já não vai conseguir e acabou, entendeu? Ou você não vai conseguir prestar conta, acabou também. Então, exato. Se não tiver essa pessoa por trás, puxando ali, organizando a parada, não vai rolar, entendeu? Então é um desafio de muito dinheiro, tem muito dinheiro rolando. E aí, quem que vai fazer o gerenciamento desse... Quem que faz a gestão, sabe? É um outro desafio que se impõe. Se não formar melhor os produtores... se não formar produtores, a gente não adianta ter 300 mil roteiristas, 300 mil diretor, que as coisas não vão se viabilizar em termos de mercado. A base não se sustenta. Sim. Ela desaba facilmente. Sim. E é legal isso que você tá falando, porque, tipo, quando você diz produção meio autoral, tipo, no caso meu e da Peixe, sempre que eu tenho um projeto que eu quero fazer, tipo, ela tem uma perspectiva porque ela conhece muito tudo que é de animação e tudo que é de desenho, tipo, e às vezes você fala, a gente já chegou a falar com outros produtores, a galera, tipo, como tá tendo muito edital, a galera tá, tipo, animação, vamos fazer animação, não sei o que, mas o pessoal não assiste, não sabe o que funciona, não sabe o que é, e, tipo, e quando eu falo com ela, tipo, ela olha pro projeto e fala, não, isso daí não vende, porque ninguém, não, já fizeram isso um monte de vezes, sim, e precisa exatamente, estar, tipo, live action é a mesma coisa, sabe, é a mesma relação, e são até... áreas completamente distintas, né? Sim. Eu mesmo entendi que eu não sabia nada, eu vim falar com vocês e a Peixe me deu aulas e não, isso não funciona, isso já tem... E é isso, é esse entendimento que tem que ter maior de história, não é só lá executar, não é só lá colocar numa tabela, sabe, mexer no Excel. É muito mais que isso, e isso que não tem, sabe? E muitas vezes, por falar que é só Excel... Como o cinema está dentro de uma faculdade de humanas, numa área de humanas, as pessoas de humanas que fazem, você já acabou. Você não deveria nem falar de Excel, entendeu? Sim. Depois você aprende, fala, vai fazer um curso no Sebrae de Excel lá, avançado. Vai no YouTube. Exatamente, porque senão você já afasta as pessoas, claro que vai afastar. É aquela aula maldita de estatística que tem lá na faculdade, todo mundo faz humanas e todo mundo se ferra, reprova, não sei o que, odeia aquilo, porque é isso. Então, se você começa a produção falando que é número, acabou. Você já afastou todo mundo. E é um negócio que é, tipo, bem doido, porque a produção tem muito mais que isso, né? Tipo, é muito, muito mais. A gente pega o nosso exemplo, a gente precisava de mais animadores do nosso filme. E, tipo, o animador no Brasil não tem o suficiente. Aí a Peixe e a Bruna, que estão fazendo a produção, precisavam ter, tipo, uma ideia de como angariar mais animadores, sabe? Não é só, tipo, o processo de viabilizar financeiramente, mas é de fazer o filme entrar no trilho, né? Exatamente. É tipo... Todo esse pensamento... É tipo, se o filme não entrar no trilho, tá muito a ver com a produção também. Tipo, financeiramente falando, né? Porque é aí que surge o limite. Sim, você tem que inventar soluções também. Você tem que estar muito antenado com tudo, né? Sim. Não é... Planilha é o de menos, na verdade. A planilha faz a conta lá, né? Tipo, você para uma hora, você faz a conta, né? Você precisa colocar o número que ela mesma calcula. Tipo, que coisa mais fácil que isso. Exato. Exatamente, porque quando você fala de produção, lembra muito na hora a prestação de contas, né? Que é o que o pessoal mais teme, né? Mas tem também é que muitas vezes as pessoas esquecem que o produtor... Tem uma equipe e tem a pessoa que entende prestação de contas. Claro que quando você está fazendo um projeto menor, curto, eu fazia, me ferrava, odiava também. Mas você tem como fazer prestação de contas. Tem pessoas, hoje tem uma função que chama controller. Controller na área de audiovisual, e é muito da área de audiovisual, porque nas outras áreas não é assim, é uma pessoa que vai controlar todos os gastos. Então ela vai saber, ao final do projeto, a prestação de contas vai estar pronta, porque ela sabe todas as leis e todos os relatórios que precisam ser feitos. Então ao longo ela vai fazendo isso para você. Então você não vai precisar fazer nada. Você vai pegar no final, vai estar pronto.
porque você vai fazendo a autorização dos gastos, mas o controller vai controlando os gastos. Sim. E o próximo projeto eu vou ter um controller. Porque eu tô sofrendo na prestação de contas. Mas é bom sofrer porque você vai aprender, né? Com certeza. É assim que eu aprendi. Eu falei, não quero fazer isso não. Mas é isso. Tá até tranquilo. Fiz muita prestação de contas pior. também. Mas você tem uma equipe para trabalhar, você tem o contador, você tem o jurídico, você tem o controller, você tem o seu assistente, você tem... Sabe? Querer fazer tudo também, muitas vezes, voltando mais para uma birra com a faculdade, né? Mas muitas vezes ensinam que você... Primeiro que ensinam a produção, né? Eles não dividem as funções. A produção é quem vai resolver todos os problemas. Porra. O cara fala que você tem que mexer com o número. Você tem que resolver todos os problemas das pessoas. Sai fora, eu vou fazer isso. Você é diretor, você é roteirista, você é qualquer coisa. Tem que ouvir problema e resolver. Exatamente. Você é psicólogo, você sabe, sai fora. Você tem mais o que fazer da vida. É claro que a pessoa vai escolher qualquer outra coisa, menos produção. Sim. Então, os desafios que se apresentam aí para, de fato, a indústria acontecer. Mas hoje em dia a gente tem sei lá, alguma coisa bem... Uma carência bem grande nessa parte. Uma quitanda, né? Uma indústria ainda não. A gente mas é aquele negócio, tipo, assim, se não tem, aquele negócio, tipo, que o pessoal fala, se não tem ainda, então quer dizer que tá aberto para as pessoas com certeza, construírem, mas sabe? Muito, muito, muito aberto, completamente, assim, é uma área que está carente de profissionais. Esse é o espaço inexplorado, né? Com certeza. Então, tipo, ela tá aberta para quem tiver empenho, tiver a força de vontade para ir lá e investir o tempo também. Quem tiver afim, se jogar e botar a cara ali, facilmente consegue. É bem difícil entrar. você não ter oportunidade, né? Porque tem muita oportunidade rolando. Eu acho, às vezes até as pessoas reclamam, não tem o que fazer aqui. Cara, você foi atrás, você se jogou. Porque a pessoa quer ser roteirista. Porra, aí quer ser diretor. Aí, mas ninguém vem falar, todo mundo vem falar que quer fazer produção, tem vaga lá na produtora, entendeu? Mas é que Aí, vaga de emprego. Eu quero ser produtor, quero ser diretor, quero ser roteirista. Aí, tipo, é outro caminho, mas que muitas vezes a faculdade não explica também, entendeu? Ilude achando que ser diretor e roteirista é fácil, né? Principalmente diretor, né? É fácil, é tranquilo, vou chegar lá, vou ser diretor, vou sentar no meu cadeirinho e falar ação, corta. Mas é um processo, é um caminho para você chegar a isso. Você não vai conseguir dirigir vários filmes, você vai ter que fazer outra coisa, entendeu? Você tem que começar fazendo outra coisa, principalmente. Sim. Vai fazer edição, vai fazer produção, vai fazer, sei lá, primeira assistência de câmera, segunda assistente de câmera, terceira assistente de direção, sabe? Não vai, então... Pingar direto na direção. Exatamente, ser diretor. Ser diretor é um processo. Sim. Eu acho que meio que... E o legal da produção é que, tipo, no Brasil, o produtor é meio que faz o filme acontecer até certo ponto, tipo, de entender, tipo, como que você pode fazer seu filme surgir, sabe? Como você pode fazer esses projetos acontecerem, sabe? Você entende dos mecanismos que você pode captar. Então, tipo, é o cara mais importante para construir. É completamente estratégico para construir essa indústria que a gente tá montando. É uma função estratégica. Então, é uma função que na faculdade ensino muito como operacional, mas que, no meu ponto de vista, é muito estratégico e fundamental. Até em termos, tipo, do que vai ser, por exemplo, você como produtor vê o que é mais viável para vocês produzirem, né? De analisar os projetos que vocês recebem, tipo, em termos de fazer estratégia do que vocês vão se ver daqui a 5 anos. Exato. Muito mais você do que, sei lá, um diretor, não? Analisar, exatamente, o mercado, analisar quando esse filme vai ficar pronto, como que ele vai estar, porque tem filme que acabam ficando datados, tem filme que perdem o timing dele, você tem que entender tudo isso, né? Sim. Então, galera, estruturem seu projeto. Vocês já tiveram algumas dicas aqui do Antônio da Peste de como estruturar o projeto. Vocês viram que vocês não precisam necessariamente de dinheiro para fazer o projeto. No começo vocês podem fazer go with the flow. Pega a câmera que você tem aí guardada, saca? Você só precisa de papel e caneta para escrever um roteiro. Tipo, você só precisa de tempo para organizar um projeto para mandar para um edital ou para uma lei de incentivo. Então, em suma, depende muito mais de vocês do que de qualquer outra coisa miraculosa que tá externa a vocês, sabe? Então, assim, se vocês gostaram,
Entrem na página da produtora do Antônio, da Grafo, mandem lá os roteiros pra encher o saco deles. E se alguém que quer ser produtor ouviu esse podcast, manda o currículo lá, tá? Tem lá também na página para enviar na equipe, tem lá envio de projetos, você pode enviar projeto, na parte do menu equipe você pode enviar o seu currículo. Aí tem lá pelo amor de Deus, produtor. Mas eu vi recentemente também produtoras de animação procurando produtores. Tem como é o nome? A página é grafoaudiovisual.com.br. .com. Então a página é www.grafoaudiovisual.com, tá? Se vocês quiserem saber sobre os projetos que eles estão desenvolvendo, sobre as séries e os longas que eles estão desenvolvendo, tá tudo lá. Entrem no Facebook deles, entrem em todas as redes sociais deles e sigam, porque eles estão fazendo um monte de projetos maneiros. Se vocês também quiserem conhecer a página da Fish Filmes, tem lá a nossa página do Facebook, tem a fishfilmes.com.br, tem a página do Instagram, tem a página do Facebook, tem a parada toda lá. Logo, logo a gente vai estar postando mais coisas dos outros projetos que a gente tá fazendo. E se você gostou do podcast, deixa o like aí, faz as perguntas pro Antônio no comentário. Quem sabe um dia ele escuta o podcast aí e responde sua pergunta, tá? E deixa o tema aí que vocês gostariam de ouvir no próximo podcast. E não esquece do like, gente. O like é importante, tá bom? É isso e até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Valeu. Tchau!